Favoritismo, Matheus Montenegro, é bem alto, viu, pro Cara, Fluminense. e surpreende, tá? Acho que pode-se dizer que é uma surpresa. Muito bem, vamos lá. Vamos começar pelo Brasileirão, né? Sábado, clássico. 6h30, Fluminense e Vasco, lá no Maracanã, 10ª rodada. Dois times que vão jogar no meio de semana pela Copa Sul-Americana, né? Tem esse Pois detalhe. é, tem esse ponto aí, né? Isso aí pode acabar atrapalhando um pouquinho a análise. Reencontro de Fernando Diniz com o Fluminense. Lei do Enfim, ex? Pois é, será? De treinador? É. Será que pinta? Enfim, aí seria a vitória, né? E tem o Cano, que é lei do ex Ah, é do verdade. jogador, né? É verdade, é verdade. Será que a bola de Cano vai entrar? Vamos descobrir logo mais. Geralmente entra, né? Vamos dar uma analisada aí agora no nosso aplicativo do Game Arena. Vamos ver o que esperar desse confronto, né? Inclusive tem o QR Code aqui, tá? Você pode apontar a câmera do seu celular e baixar aí de forma gratuita, beleza? Como estão as equipes no Campeonato Brasileiro? Fluminense, pela última vez que entrou em campo, foi mesmo? Foi Empatou, com né? Juventude. Empatou com o Juventude. Em Caxias, né? E o Vasco conquistou uma grande vitória contra o Fortaleza. Voltou a 3-0. vencer, né? No Campeonato Brasileiro, 3-0. Tava na zona, não era? Saiu da Tava zona na e zona, tá ali em saiu 13º. da zona, né? 10 pontos em 9 jogos, enquanto o Flusão está com 14. Tá ali em nono, né, na parte de cima da tabela. Teve o início do Campeonato Brasileiro. O Renato Gaúcho começou aí muito Renato bom, chegou muito e bem, a né? coisa A gente vai ver andou. aí os confrontos, né? Vamos ver já os jogos recentes. Vamos dar uma olhadinha no Campeonato Brasileiro, né? Dar uma Fluminense, focada né, no que Brasileirão. venceu aí a equipe... Não, empatou com o Juventude. Empatou com o Juventude, venceu a União Espanhola e perdeu Sula. do Atlético Mineiro, né? 3-2. Copa Sul-Americana, perdeu do São José lá na altitude, né? Time reserva também, dá pra Venceu o relativizar. Sport em casa, aí teve derrota no Clássico pro Botafogo, por exemplo. Com a União Espanhola, Copa Sul-Americana empatou com o Vitória também. Ele no Campeonato Brasileiro começou a dar umas vaciladas, né? Ó, só focando em Brasileirão. Empatou com o Vitória, perdeu para o Botafogo, aí vence o Sport também, que, pelo amor de Deus, em casa, o Lanterna. Foi no último minuto o gol, Pois né? é. Perdeu para o Atlético Mineiro e empatou com o Juventude. Ou seja, só tem uma vitória nos últimos 5 jogos, que foi justamente contra o Sport, tá? E outro ponto que eu gostaria de trazer, levou gol em todos os jogos, beleza? A última vez que ele não sofreu gol foi fora contra o Corinthians 2-0. E o Vascão da O Gama? Vascão deu essa empolgada no Campeonato Brasileiro depois de vencer o Lion por 3-0, atuando em seus domínios. São Januário acaba pesando muito, é bem verdade, mas eu acho que mais importante do que até a vitória em si é também o estilo de jogo, né? O clima. Eu acho que mudou muito do lado do Vasco da Gama. Antes disso, o Vasco vinha muito mal, né? No Campeonato Brasileiro ali, né? Tá até deixando o Sula de lado, tá? Que tem 2 derrotas também. Mas no Brasileirão ele havia perdido para o Vitória por 2-1, jogo absurdo. O Vasco estava ganhando com 1 a mais e tomou a virada. Aí, perdeu para o Palmeiras por 1-0, perdeu para o Cruzeiro por 1-0, empatou com o Flamengo em 0-0 e tinha perdido para o Ceará em 2-1. Eram 5 jogos sem vencer no Brasileirão, sendo 4 derrotas e um empate. Então, vinha num momento muito ruim e deu essa melhora aí. Bom, momento Bet Nacional na tela, porque o favoritismo, Matheus Montenegro, é bem alto, viu, pro Cara, Fluminense. e surpreende, tá? Acho que pode-se dizer que é uma surpresa. É um clássico. Eu acho que em termos de momento, o do Vasco a gente pode até dizer eventualmente que é um pouco melhor. E aí, a discrepância de odds é muito grande, tá? Tem o fator Sula, pode ser que acaba poupando aí uma ou outra peça, mas é que a gente vai buscar valor, né? E eu não enxergo valor do lado do Fluminense, eu vejo valor do lado do Vasco. Se o Vasco ainda tivesse nessa draga, numa sequência horrível, tivesse perdido pro Fortaleza também e tudo mais, beleza, a gente até poderia focar no Flu. Mas, cara, eu acho que os ânimos do lado do Vasco da Gama mudaram um pouco e a gente tem um gol do Vasco pagando 1,67. É uma odd muito boa, ao meu ver, para um golzinho do Vasco no jogo todo. Pô, pré-jogo você pegar uma dessa por um golzinho, cabeça, né? baixa, se Verrete jogar de fato, né? Esperamos que sim, pra essa nossa aposta dar bom, né? Basta um golzinho do Vasco, velho. Como eu disse, o Fluminense, ele nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro só tem uma vitória que é contra o Sport e ele leva gol em todos. Até do Sport em casa ele leva gol. Então, pelo menos um gol do Vasco, eu acho que é uma ótima pedida. Vai ser a nossa dica do tipo sobre o confronto. Muito bem, então dica dada aí para Fluminense e Vasco, o gol do Vasco aí, um golzinho já com áudio bem interessante.